Meus irmãos, bom dia, saudações em Cristo, um feliz sábado a todos, né? Sejam aí todos bem-vindos. Os irmãos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, também os irmãos que nos acompanham pelo Face, né? Sejam todos bem-vindos aí. Né? Reforçando aí o pedido aí, os irmãos que puderem estar compartilhando esse link, né? Puderem estar curtindo o vídeo, né? Isso ajuda bastante, tá bom? Hoje a gente está aqui com o nosso querido irmão Rogério Buzzi, né? Ele vai estar trazendo a mensagem hoje aqui. E, né, sem mais delongas, a gente poder estar fazendo uma oração, né, e já está passando a palavra para o irmão Rogério, para ele ter, né, bastante tempo aí para discorrer sobre o tema. Vamos orar? Amém. Vamos. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento agradecer por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concede. Também, ó Pai, queremos agradecer por mais esse culto aqui no canal, que o Senhor possa, né, conduzir, que o Senhor possa, né, livrar aí de problemas com a internet e tudo mais, que possa ser tudo aqui feito conforme sua vontade e seu querer. Te peço também, ó Pai, que o Senhor possa ungir a boca do seu servo, que ele possa trazer aqui uma mensagem, né, inspirada divinamente vinda do céu. É o que eu te peço, te agradeço, não que haja mérito ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, Rogério, seja bem-vindo e a palavra é contigo, tá bom? Amém. Deus seja louvado. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus, seja com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste sábado, no dia do Senhor, e também aqueles que nos acompanharão ainda em tempos futuros. Que nosso Pai Celestial possa ser realmente honrado e glorificado no trabalho que aqueles que buscam servi-lo fazem em toda a extensão do Brasil e em todo o mundo. Deus possa realmente receber a adoração dos seus servos, dos seus filhos, uma vez que sabemos que o amor é sofredor e nosso Pai sofre nossa ausência. E no dia de sábado é um dia em que eu não tenho nenhuma dúvida, ele sente a maior alegria em receber os seus filhos, ainda, claro, que de forma espiritual, um dia nós estaremos fisicamente presentes com ele, mas por enquanto, dessa forma, e eu acredito que gera alegria no coração do Pai, alegria no coração de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Mestre, quando no Brasil e no mundo pessoas se inclinam diante dele no seu santo dia. Nós estaremos falando sobre o Santuário Celestial e entendo que nada há superior à palavra de Deus, absolutamente nada. Por mais que a gente use textos periféricos, por mais que a gente use bons livros, nada vai se comparar à Bíblia e à Bíblia só. Por isso, eu espero que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos nos manter estritamente dentro da Bíblia, como sempre tenho procurado fazer, porque acredito que não só há um poder muito maior quando nós nos mantemos, né, pura e simplesmente no que está escrito, comentando apenas o que está escrito, mas também há um poder de transformar a vida da gente, né, aquele poder que há muito tempo atrás foi usado pela palavra, quando o Senhor criou o céu, a terra e o próprio ser humano, a sua imagem e semelhança, ele usou a palavra. A palavra tem, portanto, esse poder de recriar em cada um de nós novas criaturas, fazer com que nós realmente aprendamos a amar esse Deus maravilhoso, e nós não poderemos amá-lo se nós não o conhecemos. No livro de Hebreus, falando do santuário, nós vamos ver algumas lições maravilhosas, que esse Deus que criou exatamente o santuário e essas cerimônias para que nós pudéssemos ter uma proximidade maior com ele, para que nós pudéssemos entender o caráter dele, e, acima de tudo, para que pudéssemos entender o plano da redenção, que é o que nós precisamos. Entender o plano da redenção através do santuário é certamente a melhor maneira de entender o amor de um Deus, a melhor maneira de entender coisas que, de muitas maneiras, às vezes ficam apenas na doutrina, ficam apenas na teoria. O santuário é um exemplo figurativo vivo desse grande sacrifício de Cristo, e não só do grande sacrifício de Cristo, mas de todo o plano da redenção, de como Deus queria se comunicar com o ser humano. No livro de Hebreus, no capítulo 6,
E quando você abrir o livro de Hebreus para estudar, entenda que Hebreus é você. Você faz parte do povo hebreu hoje. Por isso, o livro de Hebreus está falando a esse povo que realmente quer servir a Deus. Um povo que realmente quer fazer tudo aquilo que for necessário para poder servir a Deus da melhor forma. O povo, então, a carta aos Hebreus é aquela carta destinada a um povo especial nas mãos de Deus. Assim como ele escolheu os hebreus físicos no passado para ser o seu povo, e através daquele povo demonstrar o seu amor, demonstrar a sua luz, demonstrar o plano da redenção, também Deus hoje chama um novo povo, os hebreus espirituais. Por isso essa carta tem tudo a ver conosco, tudo a ver com aqueles que querem, repito, de fato servir a Deus. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 17. 6, a partir do versículo 17. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que colocamos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, dessa parte aqui de Hebreus, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, através do apóstolo Paulo, está nos falando, de certa forma, muito simples, o seguinte: Deus fez um juramento, e, obviamente, não havia ninguém maior do que ele por quem ele pudesse fazer esse juramento, mas ele fez um juramento, e diz o texto aqui que por duas coisas imutáveis, duas coisas que não vão mudar, e nas quais é impossível que ele minta, como se ele pudesse mentir em algum momento, mas nesse caso ele faz um juramento. E esse juramento é feito com uma promessa para que nós tenhamos a firme consolação de que isso se cumprirá. Por isso ele diz, nós os que colocamos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, ele fez uma proposta, ele fez uma promessa, e ele quer que nessa promessa a gente se agarre. E que são essas duas coisas imutáveis que ele diz, né? Por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que ele minta. Que são essas duas coisas imutáveis? No versículo 14, 13 e 14 explica. Diz assim, volte um pouquinho, versículo 13 e 14 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. A promessa, então, de Deus para nós é, certamente eu te abençoarei, e certamente eu te multiplicarei. Por quê? Porque se nós fizermos o que Deus nos pede, se nós procurarmos andar nos caminhos que Ele nos dá, não importa quanto tempo leve, não importa que você chore, não importa que você tenha dificuldades na vida, não importa quanto tempo leve, assim como em Abraão foi dito a Abraão, eu vou te abençoar, vou te dar um filho, e eu vou multiplicar a tua semente. Abraão teve que, com paciência, esperar. E a mesma proposta é feita a nós, o novo povo hebreu, e ele está dizendo para você, neste dia, se você tem o desejo de servi-lo, eu vou te abençoar, vou abençoar você. Eu vou multiplicar os filhos, né, que você está buscando. O que isso quer dizer? Primeiro, que nós seremos de fato abençoados naquilo que fizermos. Nós seremos abençoados principalmente quando vierem as tribulações e nós dermos mais valor à bênção necessária. Quando nós estivermos como Jacó, orando, dizendo, Senhor, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Nas horas de maior treva nesse mundo, nas horas das provações, na hora da tribulação de Daniel 12, na hora de angústia de Daniel 12, a promessa terá um valor que até então não
nós não entendemos. Então, no momento que eu aceito pela fé, e apenas pela fé, e nesse momento você não pode olhar para o teu pecado, você não pode olhar para as tuas falhas, você não pode olhar para os teus erros, porque se você fizer isso neste momento da promessa dele, você desanima e não recebe isso como vindo do Senhor. Você não aceita com toda a força que deve aceitar. O Senhor, neste momento, simplesmente te pede que aceite, porque é um juramento dele, é uma promessa dele, e nesse momento você se coloca dizendo: Senhor, abençoa-me, multiplica-me. Se vocês observarem, isso vai ser muito importante, e é muito importante entender, porque hoje nós pregamos, nós falamos para as pessoas, e elas não se multiplicam, elas não vêm. O Ministério Quatro Anjos mesmo existe há muito tempo, e se nós comparássemos o Ministério Quatro Anjos com qualquer outra igreja que nasceu com base na teologia da prosperidade, ou qualquer outras dessas mensagens que não seja a verdade presente, vocês vão ver que essas igrejas explodem, multiplicam dia a dia. Cada dia os filhos espirituais, entre aspas, destas igrejas se multiplicam. Você pega essas igrejas desses pastores famosos, é muita gente. E aí, aparentemente, o nosso trabalho não dá fruto. Mas aí o Senhor diz: tenha paciência, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Não tente fazer o que fez Abraão, que tentou pela força dele mesmo trazer pessoas. Não tente fazer coisas que não estão de acordo com a palavra. Não tente criar uma música mais alegre. Não tente criar um culto mais agradável. Não tente misturar o santo com o profano para que venham as pessoas. Simplesmente confie em mim e faça o que eu te peço. No tempo certo a seara virá. No tempo certo a colheita virá. Tão somente confie em mim. Essa é a mensagem básica que nós devemos ler nestas entrelinhas. Porque nós hoje que queremos fazer a vontade de Deus, se queremos fazer a vontade de Deus, constantemente corremos o risco de nos desanimar, como Abraão, e começar a imaginar que a promessa de Deus não vai se cumprir. Ora, essa promessa foi feita a Abraão, enquanto Abraão ainda era, por assim dizer, um gentio. Ele ouviu a voz do Senhor, mas ele ainda não era, por assim dizer, Abrão, aquele homem que deveria vir a ser o pai da fé. Ele ainda não era esse homem, não é? Quando ele finalmente entrega o seu filho num exemplo de que agora ele está pronto, de que agora ele realmente vai servir a Deus de todo o seu coração, aí ele passa a ser um homem realmente completamente diferente nas mãos do Senhor. Mas a promessa foi dada antes, para que nós não desanimemos olhando o nosso caso. Senhor, eu nunca ofereci um filho como Abraão, eu nunca vou alcançar, né, o que Abraão fez, Senhor, muito menos teu filho. Eu nunca vou conseguir chegar à estatura do teu filho. A promessa de Deus, então, é independente da tua situação. É uma promessa que é feita, claro, com condições, mas ele faz a promessa dizendo: filho, eu estou jurando que vou fazer isso. Apenas aceite a minha palavra e procure andar nos meus caminhos. Procure crer no que eu te dou e a transformação virá. Então, a mensagem, ela começa dessa maneira, e no versículo... Avançando agora, no versículo 19, diz: quando você entende e aceita essas duas promessas, aí ele diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que colocamos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Veja bem, um navio, para que ele possa realmente estar firme agora no porto em que ele para que ele não fique balançando com as ondas, para que ele não fique indo para lá e para cá, ele precisa que se solte uma âncora. Essa âncora vai firmar ele naquele local. Nós também, como um navio maravilhoso nas mãos do Senhor, como um ministério nas mãos do Senhor, como uma igreja nas mãos do Senhor, como família, como pessoas reunidas agora com uma mesma crença, temos esta promessa de Deus como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Que interessante, irmãos. Paulo está colocando aqui
que os judeus agora, os judeus, todos eles, os judeus agora que confiam em Cristo, não os judeus que diziam, nós temos por pai Abraão, os judeus que realmente confiam em Cristo, os novos judeus, os hebreus espirituais, está dizendo, olha, só os sacerdotes podiam entrar no interior do véu, mas agora o véu está aberto a todos vocês. Vocês podem entrar no interior do véu. E lembrem-se, se o santuário terrestre era um exemplo do celestial, isso quer dizer que esta porta não estava aberta antes. Mas agora, Cristo, quando morre na cruz do Calvário e se rasga o véu, diz, isto é, o véu, o seu corpo. Quando Cristo morre, este véu terreno se rasga de alto a baixo, mostrando agora que aquelas cerimônias terrenas já não tinham mais valor. Mas a lição mais importante é, assim como aquele véu se rasga, permitindo agora que as pessoas olhassem para dentro do véu, quando o véu, Cristo morre, nos é aberto agora o santuário celestial para que entremos nele. Por isso, diz até o interior do véu. Vejam, interior do véu, não interior do segundo véu. Interior do véu. Por quê? Vejam o que diz. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, o primeiro véu, que era o véu que fechava o local santo, onde Jesus, nosso precursor, ou seja, o que é um precursor? Eu vou primeiro para que vocês possam ir depois, né? Pré-curso. Eu quero que vocês sigam este curso. Eu abro o curso para vocês, eu abro o caminho para vocês. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vejam que maravilhoso isso. O que ele está tentando mostrar aos judeus daquela época, que tinham na cabeça que era impossível, que não se podia entrar no véu, a não ser o sacerdote, e no segundo véu, o sumo sacerdote. Por enquanto, vamos ficar apenas no primeiro véu, que é o que está tratando aqui, interior do véu, repito, não do segundo véu, como ele vai falar mais à frente. Então, ele está mostrando para aquele povo que entendia que não havia possibilidade de entrar no santuário. Ele está dizendo o seguinte, olha, a promessa que nós temos hoje, de que Deus te abençoará, de que Deus te multiplicará, é que Cristo morrendo na cruz do Calvário e entrando nesse véu, ele te convida a acompanhá-lo, te convida a segui-lo. E agora, todos vocês podem entrar, não num véu, não no interior de um véu, de um santuário terreno, mas do interior de um santuário celestial, muito mais importante, do qual esse era apenas uma figura. Vocês têm o convite para entrar no verdadeiro, no santuário, onde realmente as bênçãos do céu serão derramadas de uma forma muito superior. Por quê? Porque o santuário celestial é muito superior ao santuário terreno. E se haviam bênçãos nas cerimônias do santuário terreno, que se dirá do santuário celestial? E o santuário celestial é, no mínimo, 1000 vezes maior que o santuário terreno, como vemos, por exemplo, na aplicação das tábuas. 144 tábuas, mas prefigurando simbolicamente os 144.000. Para Deus, um dia é como 1000 anos. A conta de Deus é uma conta fantástica. Nós imaginamos, às vezes, e esse tem sido o grande erro, o inimigo tem feito com que o santuário celestial fosse transferido para a terra. É por isso que é tão violenta a doutrina que ensina que há um sumo pontífice na terra. Ela tira os nossos olhos, ela tira a nossa possibilidade de entrar num santuário celestial e nós ficamos olhando para um santuário terreno que não existe, que não tem mais valor diante de Deus. E nós deixamos de olhar o sumo sacerdote celestial para olhar para homens terrenos. E isso acontece quando um líder se posiciona como líder supremo da igreja, não importa em que igreja ele está. Só há um cabeça da igreja de Cristo e é ele próprio. E ele é este sumo sacerdote que hoje trabalha por nós.
Paulo, então, está falando naquele momento que Cristo já entrou no interior do véu, que Cristo já entrou no santo. E somente o santo está aberto até essa época. Por isso, somente ao santo ele entra, interior do véu. E ele cita, inclusive, segunda ordem de Melquisedeque. Por que isso? Né? Há muita dúvida quanto a quem é Melquisedeque. Vamos ver, pelo menos, o que significa Melquisedeque, que é o mais importante. Você não precisa saber quem é Melquisedeque. Você tem que entender quem ele representa. Assim como você não precisa saber de que era composto todo o santuário. Mas você precisa saber o que ele significa, o que ele representa. Isso é o mais importante. Você não tem que se focar na cerimônia, você tem que se focar no que a cerimônia ensina. É por isso que o diabo tem criado cultos em forma de liturgia, onde se segue uma liturgia assim, 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 e você fica preso à cerimônia. E você perde a grande lição que aquela cerimônia encerra. Fica sendo mais importante o pão da Santa Ceia do que o que ele representa. Fica sendo mais importante o cálice do suco de uva do que o que representa aquele cálice. Fica sendo mais importante lavar o pé do irmão do que entender o que significa lavar o pé do meu irmão. Mesmo para os dias de hoje, as cerimônias têm, infelizmente, elas têm cegado nossos olhos e nós estamos muito mais preocupados com as cerimônias. Veja um casamento atual, preocupa-se com a cerimônia, com os docinhos, com os bolos, com a bebida, com a comida, com a decoração. Gasta-se um monte. E não se gasta no preparo do que aquilo significa. Não se preparam os noivos como deveriam, para que eles entendam que aquela é uma cerimônia dirigida por Deus. E que eles, mais importante do que toda aquela cerimônia, eles entenderam o que está acontecendo ali. Que eles entendam que aquele casamento também é uma figura de Cristo que se casando com a sua esposa, e que Cristo tem que estar presente nesse casamento, como esteve presente naquele casamento no Éden, porque este foi o sucesso daquele casamento. Então, a todo momento, o inimigo, em tudo que pode, coloca o seu dedo para tentar fazer com que nós não entendamos as grandes lições. E nós só vamos aprender essas lições quando deixarmos de lado tudo e quando formos estudarmos apenas a Bíblia, e tão somente a Bíblia, pois ela é superior a qualquer livro que você possa ler. Não há nada que se compare a ele. Lê uma vez, lê duas, lê três. Senhor, por que o Senhor colocou isso aqui? Melquisedeque, por que Melquisedeque, Senhor? Pergunte ao Senhor, ele ama a sua pergunta, ele quer que você pergunte. O anjo do Senhor está do teu lado, tentando te ajudar, o Espírito do Senhor está tentando ser derramado sobre você, para que você entenda as Escrituras. Lembre-se do nosso amado Mestre, quando disse, inclusive, e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Não há nada que o nosso Pai queira mais do que explicar a você as Escrituras, porque Ele sabe o poder que há na palavra dEle. Mas, por favor, coloque-se em condições de receber. Procure ter uma alimentação saudável. Procure dormir bem. Procure manter o teu organismo em condições de entender a palavra dele. Todos nós sofremos por não entender a nossa necessidade. O problema não está na palavra de Deus. O problema não está em Deus, o problema não está no nosso mestre. Ele é um professor exímio, ele sabe como ensinar. O problema está em nós, como alunos, que não estamos em condições de entender. E então, ele diz, segunda ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Que também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação. E veja o que você precisa aqui. Você não precisa saber a altura de Melquisedeque, você não precisa saber o peso dele, você não precisa saber nem onde ele estava. Você precisa entender o que ele significa. Você precisa saber interpretar quem é Melquisedeque, que é o mais importante.
Vejam, não a cerimônia, mas sim a lição que a cerimônia encerra. Então, quando ele diz, primeiramente é por interpretação, rei de justiça. Ponto número 1, interprete. Melquisedeque, rei de justiça. Qual foi o único homem justo que pisou nessa terra? Cristo Jesus. Ele é o rei da justiça. É ele o rei de justiça. Só ele soube ser justo de fato. Em muitos, como Jó, por exemplo, foi dito, né? Viste meu servo, como ele é justo diante de mim, mas este justo em Jó, como em todos os homens que serviram a Deus, foi uma comunicação de Deus para eles. Lhes foi imputada a justiça de Cristo a eles. Cristo não teve uma justiça imputada nele, ele era justo, e essa justiça é dele, ele conquistou esta justiça, por tudo que fez, pelo quem ele é. E aí diz, ele, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Pense em alguém que disse, eu sou a paz, e você tem a resposta. Melquisedeque, sem absolutamente nenhuma dúvida, é uma figura de Cristo. E por que é que Paulo está dizendo isso aos hebreus do passado e a nós? Porque os hebreus do passado tinham Abraão como a norma. Abraão era o maior. Tanto que diziam, nós somos filhos de Abraão. E se você entende isso, você vai entender também por que Jesus deu uma parábola mostrando Abraão como a quem se deveria orar. Se você observar a parábola do Lázaro, né, e do rico, você vai verificar que eles oravam dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ora, onde foi que na Bíblia Deus ensinou a se orar a um homem, a se orar a Abraão? Mas ele estava mostrando uma lição de uma forma que eles pudessem entender, tentando mostrar como era absurda a crença deles que colocavam tudo em cima de Abraão. Mas já aqui no livro de Hebreus, Paulo apresenta alguém superior a Abraão. E é isso que Paulo queria que eles entendessem. E é isso que Deus quer que você entenda. Abraão é um ser humano. Na terra, seres humanos se posicionam e são idolatrados. Seres humanos são colocados como deuses. Mesmo Abraão, sendo o pai da fé, não poderia ser idolatrado como era. E ele, então, está mostrando que há alguém superior a Abraão. E para que eles pudessem entender, porque se ele dissesse é Jesus, eles não aceitariam. Então ele vai colocar uma história que eles conheciam e vai fazê-los indagar. Espera aí, Melquisedeque eles aceitavam, mas Paulo vai mostrar a eles que Melquisedeque é superior a Abraão. Vejam, aí ele diz assim, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olhem como é interessante. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Mas peraí, Melquisedeque não tinha pai? Melquisedeque não tinha mãe? Melquisedeque não tinha genealogia? Ora, como é o único ser humano que veio a essa terra que não tinha um pai? Foi Cristo. Não há como um ser humano não ter pai nem mãe. Alguém poderia erroneamente dizer, não, mas é que Melquisedeque era um anjo. Não, a Bíblia não diz isso. E nós vamos ver como era um homem literal Melquisedeque. Apenas não havia genealogia porque não era contado na genealogia deles. Eles, a partir da genealogia de Abraão, eles traçavam o consanguíneo de cada um deles. Nós temos o sangue de Abraão nas veias, poderiam dizer. Nós temos o DNA de Abraão. E Melquisedeque não vem dessa genealogia. Por isso, Paulo vai dizer sem genealogia. Não é que ele não tivesse uma genealogia. Ele tinha pai, ele tinha mãe, mas ninguém sabia e não era da genealogia de Abraão. Não vinha, né, dessa herança genética de Abraão. E ele diz sem pai nem mãe. Por quê? Porque não é citado o pai e não é citada a mãe de Melquisedeque. Mas Melquisedeque era uma figura em quem se cumpre de fato isso? Em Cristo. Vejam que interessante como Deus é fantástico. Diz,
sem pai. Quem é o único ser humano nessa terra que não teve pai? Jesus. Por isso eles o chamavam de bastardo. Nós temos por pai Abraão, não somos filhos de prostituição. Xingavam Jesus porque diziam que ele era um filho de prostituição. E Paulo está tentando fazer que eles pensar para que parem com esse pecado terrível. E aí diz, sem mãe. Curioso, porque você diria, mas Jesus teve mãe. Sim, Jesus teve mãe, mas Cristo não teve mãe. Interessantíssimo. Cristo teve pai, mas não teve mãe, porque foi gerado do pai. Mas Jesus teve mãe, mas não teve pai. Então, se aplica perfeitamente aqui, sem pai, porque Cristo teve pai, mas Jesus não teve. Sem pai, Jesus não teve pai. Sem mãe, Cristo não teve mãe. E isso, inclusive, ensina uma lição preciosíssima nos dias de hoje, quando se estão ensinando que Cristo não era o filho literal de Deus. Quando se está ensinando que apenas Jesus é o filho de Deus, porque ele nasceu de Maria. Mas o próprio livro de Hebreus está mostrando de uma forma muito clara que o Cristo é o filho de Deus sem mãe. E Jesus é o filho de Deus sem um pai humano, com mãe. E então, sem genealogia, porque não era, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ora, Melquisedeque teve princípio de dias e teve fim de vida. Porém, não foi mostrado isso. Não foi mostrado de onde ele veio, de quem ele nasceu, qual foi o princípio de dias. Porém, Cristo não tem princípio de dias. Cristo foi gerado em um tempo em que não haviam dias. Então, ele não tem princípio de dias. Ele foi gerado, mas foi gerado numa época em que não se contavam. E fez Deus o primeiro dia, e fez Deus o segundo dia, e fez Deus o terceiro dia. Os dias foram criados por Deus para medir o tempo de vida. A eternidade não necessita de dias, não é dividido dessa forma. E aí, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Então eles dizem, olha, considerem o tamanho desse homem. Vocês defendem Abraão, não está errado, mas, por favor, vejam que há alguém superior a ele. E ele vai agora mostrar que esse homem superior a eles era apenas uma figura de Cristo, a quem eles estavam rejeitando. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Cristo agora tem direito aos dízimos. Assim como Melquisedeque tinha direito aos dízimos de Abraão, agora Cristo tem direito, porque Melquisedeque era um exemplo de Cristo que viria um dia, aquele que de fato merece todos os dízimos. Os dízimos são para a obra do Senhor. Os dízimos são do Senhor. O único que merece hoje receber dízimos é Cristo. E ele o faz através dos seus representantes, como vamos ver. Porque Cristo não precisa de dinheiro, é a obra que precisa. Então, o dízimo tem que ser dado para Cristo, para a obra de Cristo. É para isso que serve o dízimo. Melquisedeque recebe de Abraão, e Cristo, como exemplo verdadeiro de que representava Melquisedeque, é quem tem apenas o direito aos dízimos hoje. E diz o texto, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, sem contradição, não adianta vocês discutir, né? O menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Vocês defendem Abraão, mas Cristo é maior que Abraão. Abraão é quem é abençoado por Cristo, e não o contrário. 8. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Aqui, são homens que morrem.
Hoje, os dízimos são entregues para os levitas, homens que morrem. Mas ali, né, o dízimo é dado para aquele que se testifica que vive, Cristo. Aqueles que testificam de fato que Cristo vive. E o sacerdócio, ele vai ser mudado, como ele vai apresentar. Não vai ser retirado. O sacerdócio será mudado. Mudado. É preciso entender isso. O sumo sacerdote agora é Cristo e unicamente. Mas ele terá ainda seus sacerdotes na terra. E esses sacerdotes agora é que vão herdar a, por assim dizer, herança de Levi. É eles que vão continuar fazendo o que Levi fazia. Só que eles vêm de uma outra tribo, eles vêm de uma outra genealogia, eles não vêm da genealogia de Levi. Eles não são levitas porque não vêm de Levi, mas eles são, sim, da tribo de Judá. E eles são uma tribo espiritual, convidadas ao sacerdócio. São o novo povo hebreu, que vem agora não por sangue físico, mas pelo sangue espiritual, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Eles agora não são filhos da carne, eles são filhos do Espírito. Por isso, é uma tribo espiritual, não é física mais. E diz, versículo 9, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque quando ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ou seja, por assim dizer, mesmo Levi pagou dízimos através de Abraão. Por quê? Porque Levi veio de Abraão. E se ele veio de Abraão, obviamente que, tendo vindo de Abraão, né, ele próprio pagou dízimos. É como se nós disséssemos, a semente de Abraão, que ali estava, a semente de Abraão, ao Abraão pagar dízimos, a semente de Abraão, que seria Levi, que seria Davi, que seria, enfim, todos que viessem, pagaram dízimos através disso. Lembre-se que Deus ensina que ele abençoa as gerações até a 1000ª geração daqueles que me amam. Então, quando Abraão deu o dízimo como uma prova de amor a Deus, até a 1000ª geração era abençoada por aquilo. É como se até a 1000ª geração houvesse feito isso. Em menor grau, porque à medida, claro, que o tempo passa, as bênçãos, elas diminuem, não porque Deus quer diminuir, mas porque se você não mantém essa comunhão com Deus, ela diminui. Mas até a 1000ª geração é abençoada por aquele ato que foi feito. É impressionante quando vê a bondade de Deus, o amor de Deus. Até a 1000ª dos que me amam, e até a 3ª e 4ª dos que me aborrecem. O mal também vai acompanhar até a 3ª ou 4ª geração daquilo que foi feito de forma errada. Deus não vai permitir que se estenda, a menos que você perpetue isso. Isso quer dizer que se, em algum momento, um parente seu mais antigo, vô, bisavô, fez tudo errado, fumou demais, bebeu demais, acabou que o filho dele herdou um fígado ruim, um fígado fraco. Isso só vai acontecer até a 3ª ou 4ª geração, desde que você, por exemplo, como neto, agora vem e estanca isso. Como você estanca? Você estanca isso porque você decide servir a Deus. E agora você beneficia até 1000 gerações futuras tuas, com a decisão de servi-lo, em servi-lo e procurar, por exemplo, agora fazer o que é correto. Agora, isso não quer dizer que você, sendo, por exemplo, da 4ª geração, não possa ainda ter um problema, não possa morrer, inclusive, com um problema no fígado, porque até a 3ª e 4ª geração vai ser acompanhada. Isso não se trata de um Deus fazendo mal, trata-se de um Deus tentando mostrar as consequências do pecado. Imagine se não houvesse consequência do pecado, o que o ser humano não faria. Então, esta lição, ela vem até nós de uma forma fantástica, penso eu, quando a gente procura ver em tudo o amor desse Deus maravilhoso. Versículo 10. Porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ora, ele está dizendo, vejam, vocês ficam agarrados a essa cerimônia. Se fosse perfeita a lei, se fosse perfeito, perdão, o sacerdócio pelos levitas, não haveria necessidade de que um outro sacerdócio se levantasse. Se fosse, para que vocês entendam, se fosse perfeito, não haveria necessidade de Melquisedeque, porque Melquisedeque veio, e veja que ele acabou de dizer já, ele diz segundo a ordem de Melquisedeque, mas que ordem era de Melquisedeque? Não havia genealogia. Que ordem? Ele acabou de dizer sem genealogia, porque ele quer focar em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E que ordem seria essa? Ninguém sabia de que ordem ele veio. Ninguém sabia. Peraí, mas Melquisedeque veio de que ordem? Né? Ninguém sabia. Mas Paulo, inspirado por Deus, entendeu de que tribo Melquisedeque vinha. Vamos ver. 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Ora, o sacerdócio era levita. A lei aqui ordenava que todo sacerdote tivesse que vir de Levi. Não se podia pegar de uma outra ordem. Era lei, é lei. Você não pode pegar de outra tribo. A lei prescreve que a tribo que vai servir no santuário é a tribo de Levi. Sacerdote, Levi. Sumo sacerdote, tribo de Levi. Ponto final. Né? Porém, agora ele vai dizer o seguinte, olha, mudando-se o sacerdócio, ora, o sacerdócio era levita, mas agora o sacerdócio passa a ser de outra tribo, passa a ser a partir de Cristo Jesus, tendo figura como Melquisedeque. Ora, se ele está dizendo, se mudou o sacerdócio, que era da tribo de Levi para outra tribo, é necessário mudar a lei. A lei agora não pode mais continuar tomando sacerdotes apenas da tribo de Levi. A lei agora vai prescrever uma outra tribo das quais virão os sacerdotes, porque a mensagem agora vai para os gentios também. E mesmo entre os gentios é possível agora fazer sacerdote. Nós somos gentios, nós não somos da tribo de Levi, e nós agora somos chamados para ser sacerdotes, nação real, sacerdócio santo de Deus. Né? E vamos ver como isso se cumpre, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, ele está falando de Melquisedeque, está falando de Cristo, mais de Cristo do que Melquisedeque, porque aquele Melquisedeque, de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto, e agora ele introduz Jesus. Veja que agora ele vai mostrar que é Jesus Melquisedeque. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e da tribo de Judá, nunca Moisés falou de sacerdócio. Agora que ele apresentou toda a história, deixou o contexto muito claro para eles, que eles não podiam discutir, agora que eles não podiam dizer não é assim, não é? Agora ele coloca Cristo no lugar de Melquisedeque e mostra de que tribo Cristo veio. E claro, por analogia, mostra de que tribo era Melquisedeque. E aí, diz, 15, e muito mais manifesta ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, o mandamento que estabelecia, né, os sacerdotes da tribo de Levi, ainda que o mandamento dado por Deus era carnal, porque tudo aquilo acontecia por seres humanos, mas era sempre uma tipologia, um mandamento feito para homens físicos, e um mandamento carnal, porque era um mandamento baseado em genealogia carnal, mas agora é uma genealogia espiritual. Agora não é um mandamento feito com base na carne, na genealogia humana,
é feito na genealogia divina, é aqueles que são herança do Senhor, é aqueles que são filhos adotivos na casa de Israel espiritual, filhos adotivos do Pai Celestial em Cristo Jesus. E aí ele diz, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Perfeito, irmãos. Agora os sacerdotes não vêm de uma genealogia humana, eles vêm de uma vida incorruptível. São aqueles que herdam de Cristo essa vida incorruptível e procuram servir de forma incorruptível. No livro de Provérbios, nós vamos entender isto, né? Quando se fala da corrupção, e a corrupção em todos os aspectos, o livro de Provérbios coloca que a corrupção é resultado direto da falta de profecia e dos mandamentos da lei de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Vida incorruptível. Nós vamos ver, por exemplo, que a Bíblia vai apresentar no Apocalipse um povo com duas características específicas. Povo santo. Vai apresentar este povo santo como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mandamentos de Deus e testemunho de Jesus. Mandamentos de Deus simples, é o que está aqui. Para que você se torne uma pessoa incorruptível, você precisa dos mandamentos da lei de Deus que transmitem a você o caráter de um Deus incorruptível, o caráter de um filho incorruptível. Mas precisa também de algo mais, mandamentos da lei de Deus e espírito de profecia. E quando você vai buscar o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, que ele dá, mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, vai complementar a lição dizendo o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse povo precisa ter o espírito profético, precisa exercer este dom de entender, amados irmãos, como Melquisedeque era uma profecia viva, entender o que hoje nos é proposto, entender a mensagem da verdade presente, porque este é o nosso papel. Se não temos isto, é uma prova de que não estamos sendo vistos como sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor têm uma vida incorruptível, não só no fato de procurar viver uma vida santa, mas também incorrupta, não tem adultério espiritual na sua vida, eles entendem a palavra e a verdade de Deus e assim a ensinam. Assim é um sacerdote. E aí, 17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Dele quem? De Cristo, assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O único sacerdote eterno é Cristo. Os sacerdotes morriam, não eram eternos. 18. Porque o precedente mandamento, que precedente mandamento? O mandamento que ensinava que os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aquelas cerimônias feitas pelos sacerdotes, aquele mandamento que estabelecia sacerdotes carnais era fraco, era necessário para que o povo entendesse como surgiria o verdadeiro sacerdote, mas era fraco. E a partir do momento que Cristo morre, se torna inútil, não é mais apenas fraco. Agora ele é inútil completamente, porque o verdadeiro sacerdote, a quem aqueles sacerdotes apontavam, vem à terra, morre, cumpre o que deveria cumprir e sobe aos céus para lá ser sacerdote eternamente do povo de Deus. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ora, irmãos, poderia ser a lei dos 10 mandamentos que não aperfeiçoa ninguém? É a lei do sacerdócio. A lei do sacerdócio nenhuma coisa aperfeiçoou. Porque algumas pessoas dizem que aqui é a lei dos 10 mandamentos. Outros, infelizmente, dizem que a lei do dízimo não é. Não é a lei do dízimo aqui. É a lei do sacerdócio, pura e simplesmente.
É o que Paulo está tentando de todas as formas mostrar aos hebreus e a nós. E diz, porque a lei do sacerdócio nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Veja como é a lei do sacerdócio aqui, uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, ou seja, pelo sacerdote Cristo agora é que nós nos achegamos a Deus. Nós não nos achegamos a Deus pela lei dos mandamentos, nós não nos achegamos a Deus pela lei do dízimo, nós nos achegamos a Deus pela lei do novo sacerdócio, do novo sacerdote, que é Cristo Jesus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não há um momento em que Cristo pare de interceder por você. Não há um momento em que Cristo pare de interceder por cada um de nós. Como, tendo uma bendita esperança dessa natureza, nós não vamos adentrar o interior do véu? Como é que não vamos arriscar, como diz o texto, com ousadia entrando? Como não faremos isso, irmãos? Sabendo que temos um sacerdote, e não apenas um sacerdote, mas alguém que morreu por nós, morreu no seu lugar. Ele fará de tudo para salvá-lo, de tudo. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Todos os sacerdotes tinham que todo dia de manhã à tarde oferecer o sacrifício e aspergiam o sangue no santuário terrestre. Cristo fez isso uma vez. Ele morreu uma vez. E uma vez ele apresenta o seu sangue diante do Pai. Todo mais tem base no sacrifício que ele fez. Todas as vezes ele apresenta agora ao Pai, como nós vemos aquele juramento, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Ele está mostrando lá em Daniel, naquele juramento que faz ao Pai, né? Pai, ele está mostrando os cravos, os sangues que foi derramado também a partir das feridas das mãos. Meu trabalho, Pai, eles são o meu sangue. Esse juramento que ele faz lá quando levanta as mãos ao céu. E aí, nós entendemos também, através disso, no versículo 28, porque a lei, que lei do dízimo? Não, a lei do sacerdócio, versículo 28, porque a lei do sacerdócio constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Irmãos, quando nós entendemos as lições contidas no santuário, repito, nós vamos entender lições que de outra maneira é muito mais difícil entender. Nós vamos ficar, quem sabe, na teoria do Evangelho. E não vamos aprender essas lições maravilhosas que farão de nós um povo especial. Olhando para Cristo, sabendo que somos pecadores, sabendo que somos falhos, mas olhando, esquecendo as feridas que foram feitas naquele povo hebreu antigo, quando mordidos pela serpente, e olhando para o madeiro, olhando para aquela serpente que estava levantada, que representava Cristo morrendo como o pior dos pecadores, tendo todos os pecados sobre si. Quando nós conseguimos entender essas lições simples que Deus procura nos dar a cada dia, mostrando que é preciso, em algum momento, deixar de olhar para as feridas, deixar de olhar para os pecados e olhar para Cristo. Porque quando você se fixa olhando os teus pecados, você fica cada vez pior. Aqueles homens e mulheres e crianças que ficavam olhando para a mordida da cobra, ficaram cada vez pior e morreram.
Aqueles que se aventuraram a olhar para longe da sua ferida, longe da picada da cobra, e olharam para Cristo, aqueles foram curados. A lição valia para aquela época e vale para hoje. Você deve, sim, pedir perdão pelos seus pecados, mas não deve ficar olhando para eles. Você deve pedir perdão e confiar no perdão que Deus te deu e buscar a perfeição que está proposta. Como ele diz, né? Se aquilo fosse perfeito, se a perfeição pudesse ser dada através daqueles sacerdotes, não necessitaria que Cristo viesse. Mas não pode ser dada. A perfeição não pode ser dada através de sacerdotes terrenos. Você não pode receber uma oração perfeita de sacerdotes terrenos. Cristo é quem intercede por nós. É Cristo quem ora em nós, através do seu Espírito, para que a oração seja perfeita. Não estamos falando que a tua oração não é aceita. Estamos falando que ela não é perfeita. Ela será perfeita quando Cristo puder orar em você e através de você, pelo seu Espírito, em toda a plenitude. Eu acredito que os 144 mil, em algum momento, poderão fazer isso por uma razão simples. Porque os 144 mil chegará um momento que não tem engano na sua boca. São incorruptíveis. Serão condutos humanos perfeitos, de onde Cristo se manifestará. Então, irmãos, a lição do santuário, as lições do santuário, são importantíssimas para nós. É preciso que nós, como seres humanos, entendamos a necessidade de cada vez mais aprender com o Senhor. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Paulo está aqui dizendo para aqueles hebreus do passado, ora, o mais importante do que eu estou falando de todo o livro de Hebreus, o mais importante de tudo que eu estou falando aqui para vocês, o mais importante de tudo que eu estou falando àqueles que se dizem cristãos hoje na terra, é que temos um sumo sacerdote e que ele está sentado nos céus à direita do trono do Pai. Isso é o mais importante em todo o livro de Hebreus. E mesmo assim o inimigo cegou as pessoas de tal maneira que elas não acreditam que há um santuário celestial. Você vai pegar um pastor erudito, você vai pegar um teólogo que vai dar, quem sabe, 50 lições sobre o livro de Hebreus e não vai te dizer e vai negar que há um santuário celestial. Terrível. O mais importante, a suma do que temos dito. 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Combate-se o santuário dizendo, o santuário de Deus é santo, é perfeito, não entra nada lá que contamine. Mas o que foi que Cristo ofereceu lá? Um sangue humano. É isso que as pessoas não entendem. Um sangue humano carregado de pecados. Não porque ele tivesse pecados, mas porque era uma simbologia. Porque eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele levou os pecados, assim como o sangue era levado, e no sangue era levado os pecados do povo para dentro do santuário terreno, também Cristo levou sobre si os pecados do ser humano. Ele levou para lá, é um fato. E aí Deus está procurando ensinar, né, ao seu povo essa lição através de Paulo, e diz, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Segundo que lei? Segundo a lei do sacerdócio, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então ele está dizendo, olha, aquele santuário que Moisés construiu, que vocês acharam belíssimo, o santuário que Salomão levantou, belíssimo, tudo era uma figura do celestial.
vocês deram muito valor a esse, choraram quando se destruiu. Claro que foi triste, mas ele não se compara ao santuário celestial. Não se fixem nas pedras, não se fixem no físico, fixem-se no espiritual. Cristo, como templo vivo, é muito mais belo que qualquer templo desse. Né? 6. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conceito, que está confirmado em melhores promessas. Todas as promessas que eram dadas antes se baseavam, inclusive, no átrio, porque os cristãos só podiam ir até o átrio, os gentios nem podiam entrar. Mas agora há melhores promessas, você pode adentrar para dentro do véu, promessas melhores, pode estar mais próximo de Deus do que nunca. A presença de Deus, quando se fazia no Shekinah, não era tão aberta ao seu povo como é aberta hoje. Porque hoje há um ser humano lá do lado do nosso Pai. Há um amigo de verdade. Assim como você, quem sabe, tem um amigo que pode te introduzir em lugares que você talvez não poderia entrar. Agora você pode adentrar. O santuário celestial, não o físico. Era uma honra para os sacerdotes poder entrar no santuário terrestre, no santo. Uma honra muito maior, então, poder entrar no Santíssimo. Deus está mostrando que a honra que está proposta a nós é muito maior, porque podemos adentrar o celestial. E se não fazemos isso é apenas porque não entendemos ainda essas melhores promessas em todos os sentidos. A promessa do Espírito Santo que foi dada é uma promessa muito mais efusiva, muito mais forte hoje. Nós podemos ter muito mais. A palavra de Deus hoje nos é dada com muito mais sabedoria, porque tem muito mais. Deus está revelando coisas mais importantes, mais necessárias para nós. Coisa que Daniel não entendeu, ele está revelando para nós. Coisa que o próprio João não entendeu, Deus está revelando para nós através do próprio livro que João escreveu. Porque João também não entendeu tudo que escreveu. 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, se aquele santuário fosse irrepreensível, se aqueles sacerdotes fossem irrepreensíveis, se aquela lei levítica fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Um santuário celestial, repito, porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, e aqui é o ápice para nós como um povo, porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, e esses dias já chegaram, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Veja, eu dei um concerto, eles não atentaram, mas eu tenho um concerto muito melhor agora. Por quê? Porque este é o concerto que depois daqueles dias de perseguição, depois daqueles dias que foram apontados no livro de Daniel, depois daqueles dias que foram apontados da Inquisição, da perseguição papal, como nós já conhecemos, depois daqueles dias que inauguram o tempo do fim, depois daqueles dias, este é o concerto que farei com eles, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja que o sacerdócio muda. E sobre melhores promessas. A promessa foi dada, inclusive, com base em tábuas de pedra, e o mandamento escrito nas tábuas de pedra. Também como figura. Mas agora ele é melhor, claro, porque agora não é escrita em tábuas de pedra, mas sim dentro do coração humano. Porque agora um ser humano veio a essa terra com a lei escrita no seu coração, Cristo Jesus. E ele tornou possível agora que essa lei seja escrita em nossos corações. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque
todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Está aberto para você a Bíblia, está aberta a entrada do santuário. Você não precisa aprender com homens humanos, você pode aprender diretamente com Deus. Não importa o que te digam, tem que fazer teologia, tem que fazer isso. Não, não é mais hora para isso, é hora de aprender com o Senhor. Joelho no chão, busque com ele, faça como fizeram os discípulos que foram, em particular, perguntar ao Senhor Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Irmãos, pode haver um consolo maior do que esse? Ele está dizendo, eu vou ser misericordioso com os teus pecados, com as tuas iniquidades, com as tuas faltas, vou ser misericordioso, né? E dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Essa é uma proposta, principalmente para os 144 mil. Hoje você está aqui e o diabo faz você lembrar de um pecado e você acaba cometendo esse pecado porque você se lembra dele. Mas chegará um momento que Deus colocará os pecados sobre Lúcifer, sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o enganador, e você não terá mais lembrança dos teus pecados. Deus está fazendo essa promessa, eu não me lembrarei mais e você não se lembrará mais. Deus terá um povo santo nessa terra, quer você creia, quer não. Porque ele pode fazer o que é impossível aos homens. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, vejam, o que ficou velho e envelhece está perto de acabar. Por quê? Porque agora, agora nós temos um novo concerto, feito com o Senhor Jesus, e aquele concerto velho está prestes de se acabar, inclusive nas suas cerimônias, porque hoje nós vemos como figura, mas daqui a pouco nós veremos como realmente o nosso mestre é, nós veremos realmente como, de fato, esse santuário maravilhoso é. Lá no céu, aquele que hoje entramos pela fé, aquele que hoje entramos como figura, um dia nós o veremos com esses nossos próprios olhos, que Deus certamente há de nos restaurar para tal. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que abençoe a todos que ouviram esta mensagem, que alcance a todos um dia que ouvirão essa mensagem, e que ela possa calar fundo no coração de cada um de vocês, sabendo que esta promessa, de fato, ela pertence ao nosso Senhor, e o nosso Pai fez um juramento pelo qual é impossível, como ele mesmo diz, que ele minta. 2 promessas, e com essas eu gostaria de encerrar. O Senhor Deus prometeu que há de te abençoar e que ele há de te multiplicar. Não desista, não desanime. Sigamos firme a perfeição que nos está proposta em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Irmão Raí? Amém, irmão. Deus seja louvado. Se algum irmão tiver alguma pergunta, algum comentário aí queira deixar aí, Raí, eu não estou conseguindo ouvir você. Eu não estou conseguindo te ouvir. Provavelmente houve alguma coisa aqui. Deixa eu só olhar se... Você me ouve? Eu te ouço. Só olhar se o microfone... Eu não te ouço, Raí. Não adianta você falar, eu não te ouço. Tá. Peraí. Eu vou... Bom, meus irmãos, eu acho que deu problema foi o irmão Rogério. Raí, oi. Só um minuto, eu vou sair e já volto, por favor. Eu voltando, eu vai restaurar o som, acho. Espera aí. Perfeito. É provável que tenha ocorrido problema somente com ele lá. Os irmãos aí, até se puderem deixar o comentário aí, se estão me ouvindo bem. Os irmãos aí, agradecer aí a participação de cada um. Nós tivemos aí 70 irmãos participando. Também dar um aviso aos irmãos aí que a partir de semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí com uma nova série aí de vídeos aí matinais, Eu e o irmão Rogério Elias já estamos aqui preparando esses vídeos para, se possível, a partir de segunda-feira a gente começa a postar, São vídeos ali de meditações curtinhos,
Ou vai ser de segunda a sexta, ou serão 7 dias por semana, né? Mas isso a gente está vendo ainda. Mas, se Deus quiser, a partir de segunda já estamos iniciando aí. Vamos aguardar o irmão Rogério voltar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, os irmãos que avisaram e que estão me ouvindo bem. Irmão Rogério, você me ouve agora? Agora te ouço. Deu algum probleminha durante, que às vezes a pessoa me chama no telefone, eu não atendo, mas imediatamente gera esse problema. Não sei por quê, mas tudo bem. Sim, teve um momento que até a sua voz oscilou, assim, ela baixou, depois voltou ao normal. É realmente por causa eu acho que é quando alguém chama, né? Pode ser. Perfeito. Bom, irmão, até o momento a gente não tem nenhuma pergunta, né? Somente eu comento. Tem uma pergunta aqui. É do irmão Arilson Gonçalves dos Santos. Quais seriam os nomes de blasfêmia? A pergunta dele foge do tema, né, Raí, mas não há problema, né, se a pessoa tem essa... a palavra de Deus apresenta que os nomes de blasfêmias de Apocalipse 13 e Apocalipse 17, né, que nós vamos encontrar isso, apresenta como nome de blasfêmia, basicamente, segundo a própria Bíblia, no livro de João, no capítulo 10, ele pode ver depois, capítulo 10, a partir do versículo 28 aí, que a blasfêmia principal, seriam alguns, né, mas a blasfêmia principal é o homem considerar-se Deus, né? Então, quando você vê, por exemplo, o papado, que usa termos como vicarius filii Dei, né, usa títulos ou nomes onde eles se apresentam como o verdadeiro vigário de Deus na terra, verdadeiros filhos de Deus na terra, né, literais, não espirituais como nós apresentamos, esse é o nome de blasfêmia, né? Então, os nomes de blasfêmia estão sempre linkados de uma forma mais, assim, como diria, mais completa, quando você recebe nomes ou títulos nos quais você se faz passar por Deus. Amém. Tem mais uma aqui da irmã Marili. Melquisedeque foi só uma figura ou ele existiu? Não, ele existiu, conforme nós vemos, inclusive no estudo que fizemos, né? Ele existiu, ele foi um ser humano, né? Mas ele existiu de fato, tanto que Abraão deu o dízimo para ele, não diz que Abraão fez qualquer outra coisa. Abraão deu, literalmente, despojos, né? Não era uma oferta espiritual, ele deu, de fato, e deu muita coisa. Né? Amém. Irmão, de perguntas, até o momento é só. Tá bom? Se o irmão quiser fazer uma consideração final, alguma coisa assim. Não, está bem. Está bem. Então tá bom. Então, irmão... Oi? Pode falar. Digo, ou o estudo, assim, esclareceu, né? Foi relativamente claro, ou as pessoas talvez não tenham entendido, né? Mas, enfim, confiamos que Deus, né, há de iluminar a mente de cada um para que entenda. Amém. O irmão faz a oração para a gente encerrar? Claro, sim, ok. Amém. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio, Pai, que nos dá de aprender com a Tua Palavra. Te agradecemos pelo privilégio que nos dá, Senhor, de poder nos agarrar às promessas que o Senhor faz ao Teu povo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe a todos. Todos que ouviram esta mensagem, Senhor, que ela cale fundo no coração de cada um deles. Amém. Que cada um deles possa, de fato, crescer em sabedoria, graça e verdade diante do Senhor, buscando esta perfeição proposta. Que possam se agarrar à promessa desse nosso Pai, que nos convida a adentrar o interior do véu e, pela fé, recebermos, Senhor, o Espírito, recebermos a bondade, recebermos todas as bênçãos que estão propostas aos filhos e servos de Deus nessa terra. Toma-nos em Tuas mãos, dá-nos um restante de sábado cheio da Tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado pela participação e se Deus quiser, até o próximo sábado aí.